Você já parou para pensar que talvez esteja pagando muito mais do que deveria em um empréstimo ou financiamento que fez? E pior, que o banco já sabia disso e mesmo assim te deixou assinar. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta prática que pode mudar a forma como você olha para essas dívidas, sabendo calcular os juros, o que é dívida real e como tomar decisões inteligentes que inclusive vão te ajudar a pagar menos nesses contratos e até quitar eles antes do prazo. Sabe o que ninguém te conta? Que quando você financia algo ou pega um empréstimo, aquela pequena parcela que o banco te mostra esconde uma dívida que te prende por anos. Existem pessoas, por exemplo, pagando 30 mil em um financiamento de 12 mil reais e na grande maioria das vezes porque nem fazia ideia do valor real a ser pago quando assinou a papelada. A questão é que isso não acontece somente por ingenuidade, é porque as informações em um contrato são complexas e o foco dos credores só é apresentar a parte que vai te convencer a aceitar as condições deles, que geralmente é a parte que diz sobre as pequenas parcelas, aquelas que cabem no seu bolso e que, segundo eles, não vão comprometer a sua renda mensal. Porém, é importante entender os motivos principais, os quais fazem ou fizeram você recorrer a esse tipo de proposta, que são precisar de dinheiro com certa urgência, principalmente para pagar dívidas, ou adquirir algum bem que você vai acreditar ser seu, mas na verdade vai ficar alienado fiduciariamente até você pagar totalmente a sua dívida. Essas situações, inclusive, são fatores que aceleram a sua tomada de decisão equivocada na maioria das vezes, pois são tão motivadoras a ponto de te fazer ignorar o fato de que sempre te falta dinheiro mensalmente ou que você já possui diversas outras dívidas que já comprometem a sua renda. Isso é um grande problema que resulta no endividamento da maior parte da população, pelo menos é o que já está sendo apontado pela mídia. O endividamento e a inadimplência têm tendência de só aumentar, tendo em vista o cenário atual apresentar maior inflação, maior juros de financiamentos, menor qualidade de crédito e pouca educação financeira. Inclusive, a respeito da qualidade dos empréstimos, programas como o Crédito do Trabalhador, por exemplo, não possuem condições favoráveis, pois na maioria dos casos os juros oferecidos são elevados. Sem contar que, devido à estrutura de produtos assim, esses créditos podem significar apenas mais endividamento para quem está aderindo. E se você não entender sobre isso, vai fazer parte dessa estatística ou permanecer nela por anos, principalmente se você não tiver estratégia ao pegar dinheiro emprestado, pois sem técnica terá apenas um alívio financeiro temporário. Então, de forma que seja possível minimizar o impacto negativo dessas dívidas e te tornar mais eficiente em sair do caos financeiro, colocar os dados desses contratos nessa ferramenta que vou te apresentar vai possibilitar economizar muito dinheiro no longo prazo. Além disso, pensar nessa possibilidade de pagar menos em dívidas com valor já estabelecido vai se tornar comum, até mesmo se você nunca visualizou isso antes. E geralmente, nunca ter pensado sobre essa alternativa está relacionado ao fato de sempre ter sobrado só mês no seu salário. Entender essa planilha que será apresentada é como se alguém acendesse a luz num quarto escuro. Você para de andar no escuro e começa a enxergar o que pode fazer. E o mais importante, você começa a entender qual dívida pode aderir, qual vale a pena antecipar e até como vai organizar tudo isso para sair do caos, caso esteja no sufoco. Agora eu vou te mostrar como funciona isso na prática. Presta bastante atenção. Então, vamos ver o seguinte exemplo do valor de financiamento de 150 mil reais, divididos em 360 parcelas, que seriam exatamente 30 anos pagando ele, tendo uma parcela mensal em torno de R$ 1.800. Só que uma coisa muito importante é que desses R$ 1.800 que você está pagando mensalmente ao longo desses 30 anos, não são totalmente para abatimento de R$ 150 mil. Porque desse saldo aqui, somente R$ 400 vão abater do seu saldo devedor. Ou seja, aproximadamente R$ 1.400 seria só de juros. Pela regra, o banco quer que você pague mensalmente, porque pensa o seguinte: pagando na data de vencimento, você sempre vai estar pagando os juros que já está programado para você. E no final, pagando mensalmente, você vai pagar aproximadamente um total de R$ 400 mil em um financiamento que era de 150 mil. Lembrando que aqui são valores aproximados, eu fiz arredondamentos
e mais adiante eu vou mostrar realmente esse valor exemplificado na tabela, ok? E pagando R$400 mil em um financiamento, você perde R$250 mil só de juros. E aí é bom refletir o seguinte: quanto que você ganha por ano? Por um acaso você declara imposto de renda? Se você recebe R$33.888, que é o mínimo para declarar imposto de renda agora em 2025, você trabalharia aproximadamente uns 7 anos para pagar só de juros, que seriam uns R$250 mil. E depois que você entende que existe algo chamado amortização, se você paga as parcelas futuras antes da data de vencimento, você paga muito mais barato na parcela, mesmo se ela for regressiva ao longo do tempo. E quando eu digo regressiva, é porque quando você assina um contrato de financiamento, geralmente ele está vinculado à tabela saque, ou seja, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então você começa pagando mensalmente os R$1.800 e no final você vai pagar uma parcela um pouco mais próxima do valor de abatimento. Só que isso é bem lá no final, e já se passaram vários anos em que você vai ter pago muito juros. E quando a gente fala de amortização, a gente tem que raciocinar em optar sempre por amortizar o prazo, porque os juros de vários meses, que são 360 meses, que acabam com o seu dinheiro. De forma que eu possa exemplificar agora com valores muito mais próximos, sem esse arredondamento que eu fiz aqui, eu irei te mostrar então esse mesmo financiamento de R$150 mil dentro da tabela saque e já com essa ferramenta que automatiza todo o processo. Então aqui, raciocinando com um valor que você solicita de R$150 mil em financiamento, nós iremos fazer o preenchimento das informações. E nessa planilha aqui, somente o que está em amarelo que deve ser preenchido, ou seja, aonde as letras estão amarelas, bem como nessas células que estão amarelas. E aqui é importante entender o seguinte: quando a gente solicita R$150 mil, não significa exatamente que a gente vai financiar, ou seja, o valor financiado será de R$150 mil. Mas para esse exemplo aqui, vai ser. Porém, é importante que nos contratos existe algo que serve para base de cálculo, que são tributos, caso existam. E em vários contratos você vai encontrar isso. Além de tributos, podem existir valor de juros de carência, ou seja, são juros que correm de um período desde o momento que você solicita e é liberado o crédito até o momento que você vai pagar a primeira parcela. E para esse exemplo aqui, eu vou deixar zerado. Raciocinando então com um prazo de 360 meses, numa taxa mensal de 0,95%, que giraria em torno de 11,40%. E é interessante saber que a porcentagem anual de juros dentro de uma tabela saque vai estar um pouco abaixo do valor real da Selic, que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é 30/5/2025, está alta. E também a gente não pode esquecer que a data inicial desse contrato eu vou deixar iniciando para o próximo mês, que seria 1/6/2025, que seria realizado o primeiro pagamento. E o que é importante a gente pegar depois de preencher todas essas informações é que o valor da prestação total a gente já vai ter logo de cara aqui na parte de cima, que seria de R$ 407.212,50. Isso somente o valor da prestação. E de todo esse valor aqui, a amortização seria exatamente o valor que você pegou, ou seja, R$150 mil. Isso significa que o valor restante desses 407 mil seriam só de juros, ou seja, R$ 257.212,50. E uma característica importante da tabela saque, que podemos ver aqui nesse gráfico na lateral, é que, ao longo do tempo, o valor da prestação que está em laranja vai diminuindo. Isso ao longo dos 30 anos. Isso acontece porque a amortização que está em verde, ela é fixa ao longo de todo esse período. E os juros, assim como a prestação, também vai sendo diminuído. Então entenda que em um financiamento que geralmente se utiliza da tabela saque, a amortização ela sempre vai ser constante, como podemos ver aqui nessa tabela. Então, de forma que você entenda um pouco melhor sobre o abatimento, quando se inicia o pagamento na data inicial de 1/6 das prestações de um financiamento pela tabela saque, nós teremos um valor de cálculo. E esse valor de cálculo ele vai ser abatido mensalmente os R$ 416, conforme vemos aqui. E após o primeiro pagamento de R$ 150 mil, nós passaremos a ter um saldo devedor de R$ 149.583,33. E assim, mês após mês, sempre iremos abater apenas, ou seja, amortizar apenas os R$ 416 do saldo devedor. E agora, para você entender como é a automatização dessa planilha, vamos supor que iniciamos o pagamento desse financiamento no mês
1 de 2025 e automaticamente é mudado o status das 5 primeiras parcelas. Isso porque a planilha relaciona a data inicial do pagamento com a data atual em que você estará visualizando essa planilha. O mesmo acontece caso a gente tivesse iniciado em 2024, teria um número muito maior de parcelas realizadas. E aqui ao lado conseguimos ver quantas parcelas ainda faltam. Então, retornando para a data real desse exemplo, o item mais importante que você precisa ver em um financiamento ou empréstimo é essa aba aqui de juros. Então, se a gente descer lá no final, vamos ter então que a última parcela ela custa R$ 420,62. E conforme eu disse anteriormente, a tabela ela é regressiva, ou seja, vai diminuindo ao longo do tempo. Porém, se a gente iniciasse o pagamento no mês 6 de 2025, a gente só finalizaria esse empréstimo em 2055. E se você notar aqui, na coluna de juros, quanto mais próxima da nossa data, maior são os valores a serem pagos. E a ideia principal é minimizar o custo de juros. Ou seja, quando a gente faz a amortização, a gente consegue pagar muito menos juros. Isso a gente consegue comprovar da seguinte forma. Nessa parcela de R$ 1.608, que seria exatamente a parcela 60 do financiamento, só de juros temos R$ 1.191,46. Porém, caso a gente realize o pagamento antecipado, iríamos pagar apenas R$ 1.092,28. Ou seja, um desconto na parcela que seria abatida especificamente dos juros de mais de 500 conto. E para você entender a lógica de quanto mais perto a gente estiver da data atual, vamos supor que a gente já esteja pagando há 4 anos esse financiamento. Então vamos mudar aqui para 2021. A planilha já automatiza o status de todas as parcelas que já foram pagas e a parcela 60, ao invés de 1.100 e poucos reais, estaria aproximadamente R$ 1.480. Então, a lógica está justamente em sempre ter que pagar a próxima parcela, que não tem para onde correr, e ao mesmo tempo sempre estar pagando a última parcela, pois assim você vai amortizar por prazo e ao longo do tempo você vai diminuindo todos esses valores e minimizando todo esse valor de juros. E o outro aspecto importante dessa ferramenta é que, dependendo da data inicial que você inserir aqui, ela já vai raciocinar quando vai finalizar o contrato, bem como todos os pagamentos que forem efetuados automaticamente, porque você não precisa ficar colocando o status de pago, já vai somando os valores que você realizou o pagamento. E esse saldo aqui, ele vai estar condicionado a mais uma funcionalidade, que seria caso você realize as amortizações. Ou seja, vamos supor que, além desse pagamento de R$ 1.651, que seria realizado no próximo mês, você também consiga realizar esse último pagamento de R$ 416,87. Então a gente vai pegar esse valor e inserir naquela coluna de amortização. Então colocando aqui R$ 416,87, automaticamente os valores pagos são somados, bem como vemos outras duas funcionalidades que aqui são condicionantes à amortização. Isso significa que, antes, tirando a amortização, o valor para quitar seria de R$ 218.435. E quando a gente realiza a amortização, a gente diminui esse saldo. Bem como, aqui a gente tem dois cenários. Se a gente resolvesse quitar agora, a gente teria que ter aproximadamente esse valor para poder acabar com o financiamento. Isso eliminaria grande parte dos juros. É claro que aqui é um valor aproximado. E para você raciocinar, aqui se a gente pagar mensalmente, ou seja, parcela por parcela do que realmente é devido no contrato, iremos pagar R$ 322 mil. E aqui a ideia é que você faça a comparação de qual o valor que você iria economizar. Então a ideia principal dessa planilha aqui é que você consiga automatizar todo o processo sem que você fique fazendo cálculo e ver quanto que você precisa para poder sempre amortizar a última parcela. E prosseguindo, vamos dizer que no próximo mês você consiga pagar mais 2 parcelas. Então, você vai inserir o valor aqui, 417,08, 1417,30 e vai estar sempre diminuindo o saldo para a quitação. E um aspecto importante é que toda vez que você realizar a amortização, aqui vai dizer quantas parcelas você já amortizou e essas parcelas aqui você deve desconsiderar das últimas parcelas, porque quando a gente faz a amortização por prazo, a gente diminui da última para a mais atual fatura. E nesse exemplo, como são 3 parcelas, a gente, olhando a planilha, a gente sempre vai desconsiderar essas 3. E é claro que a gente não precisa apagar nada, é mais para a gente visualizar que eu estou selecionando esses valores. E agora eu vou mostrar a tabela Price. E essa tabela ela é bem diferente da tabela SAC, porque o valor da amortização que na SAC era constante, aqui o valor é crescente. Isso porque quando a gente realiza um contrato na tabela Price, o valor da prestação é que se torna fixo. E nesse exemplo aqui é um caso real em que eu mesmo peguei um empréstimo em 1/1 de 2022, com data final em 1/6 de 2026, e ele ficou caracterizado da seguinte forma: eu solicitei R$ 30 mil e o valor financiado foi de R$ 31.233,95. Isso porque, conforme eu passei anteriormente, existiram tributos nesse contrato. Além disso,
quando eu realizei o contrato foi em dezembro de 2021. E eu vou deixar esse contrato aí para vocês darem uma olhada e conferir os mesmos valores do que o banco disponibilizou, bem como o que essa planilha vai demonstrar para vocês. E como eu disse, quando eu solicitei foi em dezembro de 21, com pagamento somente em janeiro de 22. E eles também me cobraram um juros de carência, que foi exatamente o valor que eles liberaram um crédito para mim até a data do primeiro pagamento. Ficou dividido em 54 parcelas a um juros mensal de 1,28%. E dessa forma, o valor de cálculo para todo o financiamento não foi de R$30 mil, que foi o valor que eu recebi. Foi no total de R$ 31.406,57. E uma diferenciação entre a tabela SAC e a Price é que na tabela SAC ela é muito utilizada em financiamentos e na tabela Price para empréstimos. O interessante é que só de inserir as informações em amarelos, como eu disse aqui, eu já realizei um pagamento de R$ 33.175,12, que inclusive já é maior do que o valor que eu solicitei. Porém, como existe um contrato, eu devo arcar com todas as consequências dele, inclusive os juros. A única forma de minimizar o valor a pagar é caso eu realize amortizações. Aqui também vemos que faltam apenas 13 parcelas para quitar esse financiamento, e caso eu resolva quitar agora, eu iria pagar R$ 9.633,80. Porém, caso eu decida pagar mensalmente, da mesma forma que eu paguei todo esse tempo, eu ainda vou pagar R$ 10.518,94. E para que você possa entender um pouco melhor a tabela Price, aqui temos no gráfico que a prestação ela é constante, a amortização ela é crescente, ou seja, os valores vão aumentando da amortização ao longo do tempo, e os juros eles vão reduzindo. E outra característica importante é que na tabela Price, ao invés de eu pagar a última parcela, caso eu resolva amortizar agora, eu pagaria no vencimento em 1 de 6 de 2026 R$ 809,15. Porém, se eu amortizar agora, eu pago apenas R$ 685,84. Ou seja, mesmo próximo ao final desse contrato, eu ainda posso ter economias no valor a pagar. E da mesma forma que na tabela SAC, caso eu queira realizar amortizações, eu posso estar inserindo aqui, vamos dizer que nesse próximo mês eu realize a amortização da última parcela, porque a gente sempre vai amortizar por prazo, ou seja, sempre iremos eliminar da última parcela para a mais próxima. Aqui seria um valor de R$ 685,84 e os valores são atualizados. E a partir daqui, eu poderia raciocinar que ao invés de 13 parcelas restantes, eu apenas teria mais 12. E te explicando de forma um pouco mais técnica, caso a gente resolva amortizar a última parcela, como podemos ver aqui, o valor da parcela amortizada, ou seja, o valor total de amortização, nunca vai ser menor do valor real que seria amortizado pela parcela. Isso porque o saldo devedor ele é abatido constantemente do início ao fim do contrato. Já na tabela Price, como podemos ver aqui, o valor ele é gradual, ou seja, o saldo devedor ele não segue uma constância de abatimento, pois os valores aqui eles são crescentes. E tudo muda por conta da formatação, em que na tabela Price a prestação é fixa e na tabela SAC a amortização é fixa. E comparando a última fatura, na tabela Price de R$ 809 para esse contrato que eu mostrei, eu consigo pagar um valor menor do que realmente seria amortizado. Só que isso só acontece porque a amortização ela é redistribuída nas parcelas faltantes sempre. Então, por mais que eu já paguei todos esses anos, o valor devedor meu ainda seria de R$ 9.633. Porém, quando eu passo a pagar a última parcela, esses valores são considerados futuros, ou seja, a amortização aqui ela pode ser redistribuída até que chegue um momento em que eu zere o valor devedor. Ou seja, antecipar a parcela desmonta a fórmula financeira que estabelece o valor fixo da prestação. Porém, os valores vão seguir constantes e serão ajustados nas parcelas restantes esse valor devedor. Então, o que você acabou de ver aqui foi que dá para saber quanto se está pagando só de juros, que o valor real da sua dívida é somente o que você pegou e não o que está pagando totalmente na soma das parcelas, que para tomar uma decisão deve ser com base em dados e não com o que o banco te influencia a pagar. E o mais importante, que existe uma forma clara de organizar tudo isso, principalmente se você estiver disposto a acabar com as dívidas antes do prazo. Agora, e como você poderia amortizar esses contratos mesmo ganhando pouco? Para isso ser possível, não tem uma opção diferente a não ser utilizando de dinheiro novo. E dinheiro novo pode ser o seu 13º salário, bonificações do seu emprego, adicional de férias e o mais árduo de todos, renda extra. Mas para conseguir de fato utilizar desses valores para abater parcelas futuras, você precisa saber lidar com o que recebe. Pois vamos ser bem sinceros, quando foi a última vez que você pegou de dinheiro assim
para quitar dívidas. Se esse tipo de dinheiro sempre está comprometido, significa que você precisa resolver a sua vida financeira o quanto antes. Agora, se tudo o que eu te disse aqui já clareou a sua mente, imagina você aprender a organizar toda a sua renda, suas metas, seus gastos e suas dívidas da forma certa, inclusive para conseguir amortizar empréstimos e financiamentos. É isso que eu ensino com o enquadramento financeiro, uma forma diferente de lidar com o dinheiro dentro da sua realidade financeira e com base no que você recebe pelo seu trabalho. Se isso faz sentido para você, eu vou te convidar a tocar no link aqui da descrição, assistir uma aula em que eu explico exatamente o que é essa técnica e como ela pode te ajudar a ter dinheiro sobrando todo mês. Inclusive, essa planilha de amortização que te apresentei é uma das exclusivas ferramentas disponíveis dentro do enquadramento financeiro. Bom, o que eu tinha para te apresentar era isso. Se quiser continuar acompanhando os meus próximos vídeos, então se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E caso você queira deixar aqui a sua opinião sobre esse assunto ou até mesmo sugerir algum tópico para eu falar em outro vídeo, pode ficar à vontade para deixar o seu comentário. Eu agradeço pela sua atenção e espero que, de alguma forma, esse conteúdo tenha agregado valor na sua vida. Até o próximo vídeo do canal.